Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se vocês não me conhecem, prazer. Eu me chamo Natine Kaoki. Muito obrigada por você estar aqui assistindo esse vídeo super especial. Já tinha um bom tempo que eu queria chamar essa queridona aqui para poder participar, mas ela é muito tímida igual eu. A gente dá um migué, né? Na verdade. E a temática de hoje que a gente vai conversar é sobre os desafios e os acertos, as dificuldades que muitas pessoas têm em relação à automaquiagem. E não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que a Carol, porque a Carol, ela domina esse nicho como ninguém. Então, para mostrar para vocês que mesmo diante das dificuldades, a gente pode sim se sentir bonita, se sentir atraente, se sentir nós mesmos usando a maquiagem ao nosso favor, tá? Então, a Carol vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela pra vocês e ela vai contar pra gente alguns desafios que muitas alunas têm quando vêm fazer aula com ela. Fala aí, Carol, se apresenta aí pra nós. Então, gente, é isso aí que a Nath falou. Hoje eu trabalho, com o comércio de maquiagem e também atuo como professora na área educacional, ensinando as pessoas a se automaquiar. Eu levo para as pessoas, como eu falo, o tema que eu uso, eu elevo a autoestima das pessoas, o embelezamento. As pessoas se sentem mais bonitas, com mais autoestima quando elas estão maquiadas, e isso é uma verdade, Há quem não concorde tanto, mas quando a gente se sente maquiada, igual quando a gente faz as nossas unhas, o nosso cabelo, a gente se sente mais segura, mais poderosa, levanta a nossa autoestima. Então a maquiagem, ela é importante. E é isso que eu procuro levar e ensinar para as pessoas, levar mais segurança e mais autoestima para elas. E é muito importante você dizer isso, porque todas nós, não nascemos com autoestima e amor próprio. A gente vai se desenvolvendo com as ferramentas que a vida vai nos dando, E não tem nada melhor do que a maquiagem para ajudar a gente a fazer isso, E foi nesse gancho, nessa ideia que eu queria pegar, porque a Carol ela é professora de automaquiagem aqui na Espelho Meu. A Carol ela tem a loja de maquiagem delas aqui, então se vocês quiserem conhecer aqui Santa Cruz da Serra, pode vir, pode ficar à vontade, que vocês vão ser super bem recepcionados, ela vai atender super bem. E os preços, ó, maravilhosos! Já falei sobre esse Espelho Meu um bocadinho aqui, nas minhas merchans aqui, dica do amor. E aí eu vou fazer umas perguntinhas muito importantes pra Carol e ela vai desmistificar isso aí pra gente, Porque muita gente não sabe se automaquiar, Tem muita gente que tem muita dificuldade. O que você percebe nas suas alunas, as indagações que elas chegam aqui perguntando pra você o que elas querem aprender? Sim, embora a maquiagem, primeiro falando da maquiagem em si, ela esteja hoje muito em alta, Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a maquiagem, aprender a se automaquiar e tudo, elas ainda têm muita dificuldade. Por exemplo, assim, aqui na loja, eu posso dizer que 99% das pessoas que entram aqui na loja não entendem de maquiagem. Elas precisam de ajuda para comprar maquiagem. Elas não sabem muitas das vezes não sabem o que significa o prime, quando aplicar um prime, um exemplo, tá, gente? Um pó translúcido, para que serve, quando eu uso, como eu aplico. Então existe essa dificuldade ainda. E está onde eu entro explicando pra pessoa. Já teve caso de eu pegar, anotar no papelzinho, primeiro isso, depois aquilo, pra poder a pessoa lembrar e depois fazer, eu quero montar um kit pra mim de automaquiagem, não tenho nada, eu resolvi aprender a fazer maquiagem agora e quero ter minhas maquiagens. Eu nunca usei maquiagem na minha vida, tem muita gente que nunca usou maquiagem e agora tá resolvendo usar. E elas vêm aqui querendo montar esse kitzinho. Então existe aí ainda uma dificuldade nas pessoas para comprar maquiagem. Primeiro, para comprar. Segundo, é para se automaquiar também. Existe uma grande dificuldade nessa parte também. Na hora de usar os produtos, elas têm muitas dúvidas, tanto que foi essa minha ideia de fazer o curso de automaquiagem aqui na loja, onde eu consigo associar as duas coisas.
os produtos e como elas usam, como elas aplicam para conseguir resolver essa questão, para eles tirarem esse bloqueio, esse medo de usar maquiagem, que elas têm medo de ficar parecendo, eu vou ficar parecendo uma palhaça, eu vou ficar com a cara toda manchada, porque eu não gosto, eu não uso blush porque eu não sei aplicar o blush, eu não sei como fazer o contorno, então existem esses medos ainda. Então eu tive essa ideia, né, da automaquiagem para conseguir fazer, né, quebrar esse tabu, esse medo que as pessoas ainda têm de algumas partes da maquiagem, do uso da maquiagem. E elas chegam sabendo exatamente o que elas querem fazer? Elas se inspiram em alguém? Quais são assim as queixas que elas têm quando elas começam a se automaquiar? Porque hoje a gente vive muito nas redes sociais, a gente acaba se espelhando em alguma blogueira, alguma maquiadora ou alguma pessoa do meio artístico e elas querem se inspirar em alguma dessas pessoas. O que elas chegam assim falando, Carol, eu quero aprender isso? O que elas sempre pedem e não pode faltar? Ou elas inspirarem em alguém, virem em alguém e falarem, eu também quero aprender a fazer isso. Existem várias dificuldades que elas têm, né? Mas assim, o que elas mais buscam, procuram, como a maioria não tem muita noção, assim, ainda tem muito medo, né, de arriscar, então elas preferem uma coisa mais básica, mais a maquiagem social mesmo. Elas, não, gente, eu quero aquela maquiagem para usar no dia a dia, para eu ir pro trabalho, para eu usar para passear, não, sem exagero, sem muita cor. Para começar, elas sempre preferem. Legal, acho que é o certo mesmo, a gente tem que começar por aí, no primeiro nível, né, da automaquiagem, aquela maquiagem mais simples, mais básica, mais social, para elas conseguirem perder o medo e depois usar a criatividade. Então as técnicas que eu passo são técnicas que depois elas podem usar da mesma forma e utilizando outras cores, por exemplo, na parte dos olhos, né? A gente esfuma, normalmente a maioria escolhe em cores mais clarinhas, ou os marronzinhos, ou os rosinhas. Não gostam muito de blush muito marcado, iluminador muito marcado, tem medo disso, do contorno. Mas assim, mesmo assim, eu vou passando todos o passo a passo de uma forma mais fácil, mais didática, para que elas vão perdendo o medo, né? E depois eu incentivo elas treinar bastante, que só com o treino mesmo que elas vão se aperfeiçoando. É verdade, né? Porque se a gente não treinar, a gente não consegue colocar isso em prática, né? E o legal é que você vai personalizando essa aula de acordo com cada aluna, porque é o que você disse, tem umas que gostam de blush marcada, tem outras que não, gostam de cores mais suaves, né? E aí você tenta encontrar um meio termo ali pra deixar a pessoa mais, vamos dizer assim, tranquila, satisfeita, né? Na verdade é isso mesmo, eu faço uma entrevista, enquanto a gente vai começando ali a aula, eu já vou fazendo, vendo as características da pessoa, a personalidade, eu vou entendendo o que ela busca, o que ela quer. Dali, perguntando, eu já sei como que aquela pessoa vai gostar, vai preferir, e eu vou vendo o grau dela de dificuldade para saber a melhor forma de conseguir passar, né, para ela as dicas para ela ir conseguir fazendo nela. Cada pessoa, né, a gente tem que respeitar cada um é diferente do outro na hora de aprender. Então a gente vai usando técnicas e didáticas individualmente. Por isso eu prefiro fazer os cursos VIP, só com uma pessoa de cada vez, que eu consigo dar mais atenção e consigo entender mais aquela pessoa. Aí eu dou essa preferência. Inclusive, gente, eu tenho que falar, eu também já fui aluna da Carol, já sentei nessa cadeirinha maravilhosa aqui, porque se vocês não conhecem, tem aqui uma penteadeira rosa, que é a cara da Carol, e eu também sentei aqui e aprendi com a Carol, tá, gente? Não é porque eu sou maquiadora profissional que eu manjo em tudo, não. A gente tem que saber dividir as coisas, aprender as coisas, pra gente sempre estimular uma outra, né, e treinar as técnicas, que isso é muito importante. Agora tem uma pergunta muito importante pra te fazer. Quais são as maiores dificuldades que você vê que as alunas trazem para você resolver esse pepino e você ajudar elas? Quais são as maiores dificuldades delas? Tem muitas dificuldades, cada uma tem uma especial, mas eu posso falar assim, que na maioria das vezes é o esfumado. É a parte dos olhos. Elas têm muita dificuldade em como aplicar a sombra, como esfumar, a posição correta do pincel, como segurar um pincel, as cores para combinar também, fazer aquele degradê.
Acho que a dificuldade maior é assim, eles têm muita preocupação na hora do olho, acha que a parte do olho é a parte mais difícil. Ah, não, eu nem gosto de fazer os olhos, não, só gosto de uma pele. Não, mas os olhos também realçam, fica bonito na maquiagem, é importante maquiar os olhos. Claro que eu ensino, mas igual eu sempre falo para minhas alunas, no dia a dia, se você não quiser fazer essa maquiagem toda, igual a gente tá fazendo aqui na aula, não é necessário, você pode fazer só o básico, que você achar que vai ser melhor pra você, vai fazer uma coisa mais confortável pro seu dia a dia, mas hoje eu vou te ensinar tudo pra você aprender tudo. Mas elas têm dificuldade sim, na parte do esfumado. A outra parte também que incomoda um pouquinho, que elas se sentem um pouco desconfortável, que muitas depois nem continuam, eu não gostei muito, é a parte do contorno. Principalmente quando eu ensino contorno em creme, né? O contorno em creme, elas têm mais dificuldade ali no esfumado, na marcação ali do contorno. Também ela tem um pouquinho de medo, apesar que muitas chegam, você vai ensinar o contorno? Eu sou louca pra aprender a fazer o contorno, acho tão lindo. Eu quero afinar meu nariz, eu quero diminuir as minhas bochechas. Aí elas já vem com essas ideias. Aí eu falo, sim, a gente vai fazer o contorno. Se você quiser um contorno mais marcado, menos marcado, aí a gente vai fazendo durante a aula, mas elas também têm um pouquinho de dificuldade aí na aplicação. Também outros, né? Tem pessoas que já têm dificuldade no iluminador, como aplicar, quantidade, como esfumar, outras no blush, tem medo de usar o blush para não ficar muito rosa, não chamar muita atenção. Então cada um aí tem a sua particularidade, mas em geral os olhos, são os olhos esfumados. Viu, gente? Não precisa ficar com medo. A Carol tá aqui para auxiliar, para ajudar a tirar todos esses medos e vocês encontrarem uma estratégia aí para vocês se sentirem bonita de acordo com as coisas que vocês gostam. Então, se uma pessoa ela gosta de contorno, você vai ensinar. Se a pessoa ela não gosta de contorno, você vai ensinar a aplicar um blush, deixar a pessoa exatamente como ela realmente é, né? Para ela se sair daqui bonita, segura e também colocar em prática isso no dia a dia dela, né? E agora deixa eu te falar, o que é mais importante na hora que a pessoa vai comprar os produtos? O que é mais importante para a pessoa adquirir na hora que ela vai começar a se maquiar em casa? Ela aprendeu aqui com você, mas o que é mais importante a pessoa ter para começar a colocar a mão na massa? Assim, eu falando como maquiadora, né? A gente quando aprende a maquiagem, a gente não consegue fazer mais aquela maquiagenzinha feijão com arroz, basiquinha. Você não consegue mais aplicar uma base e um pó só. Não sai já da rotina da sua vida. Você não consegue fazer uma maquiagem sem uma preparação de pele. Você não consegue aplicar a base sem o prime, mesmo que você esteja super apressada. Quando a gente, né, se torna um maquiador, a gente acaba fazendo isso, mas aí eu entendo o lado do aluno. Eu primeiro vejo a acessibilidade dele, o que ele precisa de imediato, o que não tem, o que ela falta, né, na necessidade dela, ou se a pessoa não tem nada, tá começando do zero. Então eu tento auxiliar dentro das condições dela, o que ela vai poder levar. Então assim, eu sempre ensino igual a aula mesmo, o que vai ter que usar. Só que aí a gente pode diminuir, a gente acaba minimizando um pouco, mas eu sempre ensino e indico a preparação de pele, pelo menos um prime ou um hidratante, a base, né, um pó pra selar. Isso aí a gente não pode faltar na maquiagem. Embora existam pessoas que não gostam de usar pó, preferem não usar pó, depende muito da pele. Tem pele que realmente não tem necessidade de aplicação de pó, mas já vão ter outras que vão ter. Então eu vou fazer uma avaliação, né, pra gente poder ver se tem necessidade ou não. E também porque elas reclamam muito, mas aí depois a base fica saindo, sai na máscara, marca no celular, se eu encostar em alguém fica marcado. Então eu explico, por isso você tem que usar um pó pra selar, pra essa base ficar sequinha na tua pele e não transferir. Então são itens assim que são necessários, né? Você tá um prime, uma base, um pó. Aí depois você vai ver a parte dos olhos. Se você não puder levar uma paleta de sombra, uma máscara de cílios, né, pra dar um realce nos olhos, um lápisinho, se a pessoa gostar de usar ou não, um batom ou um gloss. E vem a parte do blush e do iluminador, que eu deixo que para preferência da pessoa. Eu, por exemplo, gosto de dar um arzinho de saúde, mas se a pessoa não puder no momento, eu acho que o blush e o iluminador não tem tanta necessidade de levar
naquela maquiagenzinha de emergência que ela tá montando no kit, tá? Mas assim, os principais eu acredito que sim, que é o prime, a base, o pó e um rímelzinho pros olhos. Muito legal, viu, gente? Isso aí são produtos importantes que vocês precisam garantir para começar a fazer um kit básico para vocês começarem a colocar a mão na massa. E o mais legal que vocês não sabem é que tem muita criança dando show em adulto aqui na loja. A Carol, ela é professora também, dá aula de automaquiagem para as crianças. Conta aí como é que é o desafio de levantar ainda mais a autoestima das crianças, porque as crianças têm muita autoestima, né? Muito mais que os adultos. Hoje as crianças, assim, elas estão dando um banho, elas vêm com tanta ideia, criatividade, que me surpreende. Eu vejo como que elas são capazes de aprender e de reproduzir, que às vezes elas têm mais coragem mesmo que adultos que passaram por mim. E eu tive essa ideia, porque eu acho assim, eu me dou muito bem com as crianças, como ela disse, eu sou formada, eu sou professora, né, formada em letras, eu já trabalhei com crianças, adolescentes, então eu já tenho um pouco dessa didática infantil também. Então eu agreguei isso dentro do meu curso de automaquiagem, eu já gosto de ensinar, então eu trouxe isso para dentro da maquiagem. E eu tive uma ideia um dia, porque eu vi que aqui na loja vinha muitas crianças, eu tinha muita cliente criança, infantil, que vinha procurar maquiagem, mas elas não queriam aquela maquiagem lá da Disney, daquelas discotinhas que a gente vende, elas querem a maquiagem nossa, dos adultos, que a gente usa para usar nelas. Então, eu tenho alunazinhas aqui a partir de 6 anos de idade, eu já dei aula. E elas vão, eu explico, e elas conseguem reproduzir direitinho. Eu fico impressionada, mas elas amam, elas brincando, elas conseguem aprender e ficam lindíssimas. E eu amo ensinar para as crianças, amo, amo, amo. E o legal, gente, é que as crianças, elas colocam a mão na massa mesmo, elas pegam as cores, elas usam, e elas não querem o basiquinho não, né, Carol? É laranja, né? As azul. Crianças já são diferentes, é verdade. Elas querem colocar azul, elas querem glitter, elas querem delineado, elas querem pigmento, elas querem ousar mesmo. Elas não têm medo de arriscar nas cores. Elas querem fazer, tipo nos desenhos animados, elas se inspiram em alguém, elas falam, eu quero fazer a maquiagem da sereia. Às vezes vai e cria a maquiagem da sereia, vou fazer a maquiagem azul, com tons de azul. É muito, acontece. É importante frisar, gente, que tem a autorização dos pais, tudo certinho, né, Carol? Sim, claro. Quando é menor de idade, eu sempre deixo claro que um adulto responsável pode acompanhar a aula, tá? Mesmo que os pais às vezes não queiram, eles deixam aqui comigo também, é de total responsabilidade minha, eu fico com a criança, mas eu também falo que a pessoa pode acompanhar, né? Deve acompanhar a aula quando é menorzinha. E pais, eles podem acompanhar a aula. Na verdade, eles devem até deixar um responsável acompanhar. Eu sempre peço para uma pessoa acompanhar. No caso de alguns que preferem, não, vou deixar com você, vou resolver algumas coisas aqui, daqui a pouco eu volto para buscar. Eu falei, não, tudo bem, eu assumo a responsabilidade também, aí fica entre um acordo entre eu e o responsável da criança. Mas pode acompanhar sim. E tudo com os IPs certinhos, tá, gente? Álcool, isso, máscara. A gente faz tudinho, higieniza tudo. As mãozinhas também, o álcool em gel antes da aula. É tudo bem limpinho, tudo bem certinho. Claro que eu pergunto antes também para os pais se a criança já teve algum contato com a maquiagem antes, se tem algum tipo de alergia a cheiro, a cosmético, porque se tiver eu nem indico fazer, já deu alergia quando usou minha maquiagem. Então eu acho melhor nem que faça, porque pode ser que venha acontecer alguma coisa. Então a gente sempre conversa antes, eu sempre converso antes com o responsável, antes da aula. Viu, gente? Pode ficar tranquilos, tá? Tudo certinho. Caso vocês queiram trazer as suas crianças para também aprender a se maquiar, né? Fazer automaquiagem infantil. E agora, para finalizar, agora é uma pergunta assim do coração, hein, Carol? O que você mais gosta nessa profissão de maquiagem? O que você mais gosta, que faz seu coração bater? O que você acha dessa profissão maravilhosa? Gente, assim, além de eu amar, né, assim, a maquiagem de levar, igual eu falo, né, que a maquiagem realça a beleza da mulher, tá escrito no meu panfleto. Eu acho que a maquiagem, ela tá aí
é sinônimo de autoestima. Eu defendo muito isso, que a maquiagem deixa a gente melhor, sim, pode melhorar muito. Verdade. Eu digo por mim, tem dia que eu tô tão triste lá com aquelas minhas olheiras, eu chego aqui, meu Deus, que isso? Eu faço uma maquiagem, eu me sinto melhor, uma Eu transformação. também, é uma terapia, né, cara? Um negócio assim. Eu me sinto outra pessoa. Eu falei, nossa, melhorei muito, gente. Tô melhor agora, tô até feliz sem usar essa maquiagem. É verdade. Então eu acho que a maquiagem é uma autoestima. E assim, o que eu mais gosto de fazer na profissão, dentro da profissão da maquiagem, né? Como eu sou comerciante e educadora, eu acho que é ensinar. Eu acho que eu nasci com esse dom, eu amo ensinar. Antes mesmo de dar aula de automaquiagem, ter essa ideia de ensinar para as pessoas, eu já fazia isso. As pessoas entram aqui na loja, igual eu comentei no início, e elas vêm cheias de dúvidas de como usar os produtos. Então eu já explico para elas, já vai automaticamente já vai saindo, gente, isso serve para isso, você aplica dessa forma, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Ah, mas acontece isso e isso. Ah, deve estar acontecendo isso porque você está fazendo da seguinte forma. Eu vou ajudando a pessoa a resolver os problemas, né, na questão da maquiagem e explicando ela já em como, dou dicas de como ela aplicar a maquiagem, como ela usar. Eu já, como eu falei, né, teve casos de pessoas que eu anoto, primeiro passo, segundo passo, pra ela não esquecer, porque são muitos produtinhos que elas levam, às vezes falam, ah, eu não vou lembrar disso tudo. Eu falei, não, eu vou anotar pra você não esquecer. Dou meu telefone, meu contato, tá lá no cartãozinho, qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama que eu te explico de novo, tiro sua dúvida. Então, assim, eu tenho prazer em ensinar. Isso é uma coisa que eu amo, é o que eu acho que eu mais gosto de fazer. E é muito importante isso, porque quando a gente faz as coisas com amor, tudo fica mais assim fluido, mais é gostoso você entrar em contato com uma pessoa, aprender com uma pessoa que tem paciência, que gosta daquilo, você sente, é uma energia, uma vibração muito boa, isso é muito importante, né? E a gente viu aí que a Carol tem de dar e sobra, né? E aí, gente, o mais importante é que se vocês quiserem conhecer aqui a loja da Carol, fala aí pra gente qual é o seu arroba lá no seu Instagram para as pessoas encontrarem. E aqui onde fica a loja, pra vocês vierem aqui conhecer, virem aqui conhecer, né? E fala aí, Carol, para nós. Então, gente, o meu arroba é... O meu Instagram é @espelhomeu.cosméticos. A loja ela fica localizada no centro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias. Aí os pontos de referência que eu sempre dou é em frente à Praça da Matriz, próximo do DPO, pertinho aqui do Hortifruti, que são as referências mais comuns que as pessoas conhecem aqui em Santa Cruz da Serra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista maravilhosa, dessa companhia maravilhosa que eu gosto tanto. Puxa o saco mesmo, gosto mesmo. E é isso, gente. Se gostarem, dá aquela curtidinha, compartilhe com os amigos e é isso. Um beijo. Beijo, obrigada, Nath. Obrigada, gente. Tchau.